Olá, ouvintes do podcast Anestesia de Valor. Sou Jorge Preto, CMIO da Anestec e host da nossa comunidade. Estamos na nossa 7ª temporada, que tem no tema interoperabilidade, conectando dados e levando valor, menos burocracia e mais precisão. Antes de apresentar o meu convidado, eu gostaria de convidar os ouvintes a conhecer e escutar nossas outras 6 temporadas do podcast. Tem muita informação sobre gestão, sobre assistência, tecnologia, inovação, negócios, tudo que um anestesista inteirado precisa saber. E hoje eu tenho o prazer aqui de conhecer, de falar aqui com Renan Ferreira Oliveira. Conheço o Renan já há vários anos. Ele é médico oftalmologista no Hospital de Olhos Sadala Mingani, especialista em cirurgia de catarata e cirurgia refrativa. Fez especialização na USP São Paulo, pós-graduação na Escola Paulista, fez estágio de catarata e cirurgia refrativa em Harvard, em Illinois e em Alicante, na Espanha, né, Renan? Ainda fundador e diretor médico na Ver AI e diretor de assuntos médicos na Excelor Luxótica e diretor de inovação do Grupo Opt de 2018 a 2022. Já tem um currículo bem extenso, né, Renan? Seja muito bem-vindo. Vamos falar aqui sobre inovação em anestesia, em oftalmo, em gestão de dados, IA. Seja muito bem-vindo, cara. Se apresenta como você gosta de se apresentar e conta um pouco aí para os nossos ouvintes como que você entrou nessa história aí de inovação para já ter feito todas essas coisas aí que eu citei aqui no teu currículo. Bem-vindo, cara. Obrigado, Jorge. Obrigado, Anestec, pela oportunidade. É um prazer estar aqui conversando com vocês. Contando um pouquinho da minha trajetória, eu fiz oftalmologia na Santa Casa de São Paulo. Em seguida, fiz especialização, como o Jorge falou ali, em catarata na USP e em córnea na Unifesp. E durante essa formação, teve um professor meu, o Dr. Paulo Schor, que provocou, assim, ao longo de algumas apresentações que ele falava, sobre o potencial do médico se ver como um designer, né? A gente atende pacientes o dia inteiro, então a gente está criando experiências o dia inteiro, e ele plantou na minha cabeça a sementinha de começar a contestar em alguns, no nosso dia a dia, se a gente não poderia melhorar a experiência do paciente, o que a gente pode trazer de inovações, não necessariamente tecnológicas, mas de formas de atender, de processos e formas de ver, desafiar a forma como as coisas são feitas, né? E aí depois, durante a minha especialização nos Estados Unidos, eu fiz um estágio ali na Universidade de Harvard. Para quem foi lá em Boston, você tem um rio que separa, né, Boston de Cambridge. E aí, de um lado do rio, você tem o Mass General, né, o Massachusetts General Hospital, que era onde eu fazia o estágio, e atravessando a ponte, você tinha o MIT. E tinha um grupo, tem ainda, né, um grupo no MIT, que é o MIT Hacking Medicine, que é um grupo de pessoas das disciplinas de saúde, de tecnologia, de empreendedorismo, de engenharias, que se juntam e fazem eventos e fazem hackathons. Isso foi 2016, né, então está fazendo 9 anos já. Eu me inscrevi para um desses hackathons. Para mim foi uma grande experiência estar lá. Imagina, MIT, né, tantas pessoas diferentes, eram mais de 500 participantes nesse evento. Eu me inscrevi, estava super feliz de estar lá participando. Na época, você forma um grupo ali na hora, né? Então, conheci um desenvolvedor de jogos, uma empreendedora que tinha mais um background de business, outra designer de experiências, de UX, e eu tinha uma ideia, né, de como diminuir o problema da falta de triagem visual, especialmente para crianças, né? Eu, tendo feito residência na Santa Casa, eu via muitas crianças que não desenvolviam o seu máximo potencial de visão porque o diagnóstico era feito muito tarde, né? Um problema chamado ambliopia. E aí, na época, estava começando a onda de realidade virtual. Eu tive, né, a ideia de a gente usar um sistema de realidade virtual
que pudesse, através de câmeras integradas, fazer uma triagem de forma gamificada e tal. E assim, o projeto acabou ganhando o primeiro lugar nesse hackathon, né? Então foi uma loucura, assim, cena de filme, né? Para mim que nem sabia o que eu estava fazendo lá, ainda mais ganhar o negócio. Eu falei, algum talento para inovação eu devo ter. E aí isso foi o que deu ali a faísca de eu realmente olhar para essa área de inovação em saúde e gostar de estudar, me envolver, conhecer pessoas de diferentes áreas e como a gente consegue combinar essas cabeças para resolver os problemas complexos que a gente tem na saúde, né? Bom, passado ali alguns anos, voltei para o Brasil e comecei a me informar sobre o que estava acontecendo no setor de inovação aqui na cidade de Joinville, onde o Jorge também, a gente trabalha junto, né, by the way, no hospital. E, e aí a comunidade de Joinville é muito forte de inovação, tem várias startups, e aí a gente foi criando eventos de inovação em saúde, sobre inteligência artificial aplicada a dados, dilemas éticos, que isso, né, já desde o início a gente tinha que discutir, como era o uso ético de dados, interoperabilidade, a gente começou a falar sobre isso ali em 2018, 2019. Em paralelo, então, eu criei a minha startup, que é a Verai, junto ao meu sócio Mário Lapan, que é desenvolvedor de jogos, programador, designer, já experiente no ramo de tecnologia. E aí o nosso desejo era criar uma plataforma que a gente usasse dessas tecnologias para gerar um cuidado, uma jornada de cuidados com a visão mais integrada, mais educativa, que produzisse melhores desfechos clínicos, melhores desfechos de experiência para os pacientes e melhores resultados financeiros de sustentabilidade para as organizações, né? Nesse meio tempo também, a partir de 2018, como eu estava envolvido nesse tema, acabei sendo convidado pelo Grupo Opti, que é a maior rede de grupos oftalmológicos do Brasil hoje, para ajudar a montar uma estratégia de inovação corporativa para o grupo. Então, fiquei no grupo ali até 2022. E um desses projetos que a gente desenvolveu na Opti foi uma Smart Clinic de oftalmologia. Então, uma clínica onde todos os equipamentos eram integrados, onde o paciente tinha essa experiência diferenciada, mais tecnológica, mas também mais humana, até porque com tecnologia você acaba otimizando alguns processos e tem mais tempo para explicar, para conversar com o paciente. Esse projeto foi feito em parceria com a empresa chamada Essilor Luxótica, que é uma líder global em saúde visual. Talvez vocês não conheçam a marca da empresa, mas com certeza as marcas da empresa vocês conhecem. Então, dona das armações mais famosas do mundo, Ray-Ban, Oakley, Oliver Peoples, Miu Miu, Prada, Giorgio Armani e por aí vai, né? E a Essilor também é líder mundial em lentes oftálmicas, então lentes Crizal, Transitions, lentes Varilux, que é a primeira lente multifocal do mundo. Tem também as lentes Stellest, que são lentes que controlam a progressão da miopia, né? Então, líder absoluto aí no setor de lentes oftálmicas, e também equipamentos para clínicas, e daí que veio a parceria, né? Porque eles estavam trazendo para o Brasil equipamentos para as clínicas, e a Opti, né, através do setor ali de inovação, a gente queria criar um modelo de clínica todo integrado, uma Smart Clinic. E aí, a partir desse projeto conjunto, depois veio o convite para que eu assumisse uma posição de diretor de assuntos médicos na Essilor Luxótica Brasil. Então, resumindo aí, foi essa a minha jornada. Hoje eu atuo como oftalmologista ali na prática clínica, cirúrgica, no Hospital de Olhos Sadala Mingani, metade da semana, e a outra metade da semana eu me dedico às atividades corporativas na Essilor Luxótica e também na Verai, que obviamente tem um time, e aí a gente vai, né, se organizando aí com o tempo para seguir com essas atividades todas. E para mim eu gosto, assim, eu gosto dessa variação, dessa diversidade de agendas e de pessoas, e acho que ficar só no consultório, só no centro cirúrgico, não me deixaria tão satisfeito do que, assim como você, Jorge, ou Diógenes, gostam dessa via empreendedora também, né?
Depois que a gente começa nessa área, cara, é difícil sair, mas ao mesmo tempo a gente investiu tanto tempo na nossa formação como médico, que também deixar de ser médico acaba sendo algo até estranho, assim, né? Porque a gente fez especialização, você fez fellow, fiz doutorado, assim, cara, a gente investiu muito tempo na nossa formação como médico. Mas eu sinceramente acho, a gente conversa sobre isso, né, cara, que é essa dualidade que Uhum. faz a diferença. É você ter essa formação médica, mas ter a visão de negócio, ter a visão do empreendedorismo, ter a visão de inovação, essa junção que é necessária para os projetos avançarem, você trazer esse conhecimento das duas áreas e, obviamente, junto com um time, fazer acontecer essa uh, fazer acontecer os projetos, as empresas andarem realmente, né? Cara, você podia Perfeito. E aí explicar melhor você. o que você faz na tua startup mesmo? Como é Uhum. que ela Isso. faz, cara? A Verá, então, ela se tornou o canivete suíço do oftalmologista ali no dia a dia, ou seja, todas as inovações que eu gostaria de ter na minha prática oftalmológica, eu criei a Verai para de fato ter e desenvolver e ir melhorando as funcionalidades de forma ali exponencial. A gente aproveitou a onda da AI, então, no início da empresa, várias coisas que a gente gostaria de fazer do zero, porque eu tinha certeza que isso ia ajudar muito, né, tanto na parte da experiência do médico, do paciente e da própria gestão. Hoje, a AI, com as diferentes APIs, a gente tem a IA generativa, foi muito bom, porque a gente conseguiu materializar sonhos que, se não fosse a forma como o mercado de AI está se colocando, a gente talvez levaria anos e teria que investir milhões para fazer, né? Então, essa onda tem sido muito boa. Então, a Verai, basicamente, a gente usa dessas tecnologias, bastante AI, mas também não necessariamente só AI, né? Para criar essa jornada, né? Onde o paciente se sente, de fato, no centro do cuidado e vamos gerando valor para todos os players desse mercado de saúde visual, que não é só oftalmologia, né? A gente tem a oftalmologia, a gente tem o mundo óptico, né, das lentes, das óticas, a gente tem a indústria farmacêutica, a indústria de medical devices, de lentes intraoculares, de equipamentos. Então, através acompanhando a jornada do paciente ao longo de toda a jornada, a gente vai gerando valor para todos esses agentes. Basicamente, o paciente, no momento do agendamento, ele já começa a interagir com a nossa tecnologia, ou então, chegando na clínica, no hospital, ele pode capturar um QR Code que está na recepção, e desde o momento da sala de espera, ele já está usando aquele tempo ocioso em saúde, onde o paciente às vezes ficava vendo sessão da tarde no consultório, ali na sala de espera, e ele já está respondendo um questionário pré-anamnese, totalmente focado em oftalmologia, específico para a área de atuação do médico, nosso cliente, né, que contratou a plataforma. Então, ele tem ali um banco de perguntas validadas que ele pode ir utilizando de acordo com a especialidade que ele faz. Terminou ali o questionário, o paciente já pode ser nutrido de mensagens automáticas que vão educando ele sobre os fatores de risco que ele tem, sobre para ele entender, saber mais sobre determinados tratamentos, e, enfim, aí ele, no momento que ele chega na consulta, o médico já tem todo aquele questionário totalmente consolidado num parágrafo de pré-anamnese. Com isso você ganha muito tempo, né, de consulta e tempo de qualidade. Então, eu fico despreocupado, porque eu sei que 90% das informações que eu deveria capturar numa anamnese super completa, eu já tenho ali. Isso me dá qualidade de atendimento, porque eu posso olhar no olho do paciente, conversar, despreocupado, não preciso ficar digitando. Além disso, a organização passa a ter muitas informações sobre aquele, autorreferidas, né, sobre aquele paciente, sobre quais as dificuldades visuais que ele tem, se ele gosta de usar óculos, se ele teria interesse em buscar algum procedimento para diminuir a dependência dele de óculos. Então, a gente vai nutrindo também o paciente com o que é possível ser feito, de acordo com as suas preferências. E depois, o
paciente, uma vez terminando a consulta, ele vai receber informações, ele pode ser inscrito em jornadas de tratamento, jornada de cirurgia de catarata, de cirurgia refrativa, de injeções intravítreas para degeneração macular relacionada à idade, jornadas de olho seco, enfim, a gente vai criando diferentes jornadas, onde a gente depois usa mensageria, né? Então um agente de AI que vai depois nutrindo esse paciente de informações valiosas para a escolha dos melhores tratamentos e de melhor adesão ao tratamento. E a gente tem visto como desfecho, né? Desfechos PROMs e PREMs, né? Então os pacientes referem que tiveram uma excelente experiência, que eles saíram de toda essa experiência mais educado, e a oftalmologia é uma especialidade onde, obviamente, todas as especialidades, essa educação do paciente é muito importante, mas a oftalmologia, a gente, assim, a perda da visão irreversível, ela acontece muitas vezes pela falta de adesão a um tratamento, que às vezes é o uso de um colírio, é o entendimento da necessidade de um tratamento como de injeções intravítreas. O paciente não pode perder a adesão, então a nossa AI vai acompanhando o paciente e garantindo que ele está tendo adesão ao tratamento, né? E a organização, né, o hospital, por sua vez, passa a ter muitas informações, né? Muitas informações sobre o perfil do paciente, quais pacientes deveriam ser oferecidos determinado tratamento, e acho que é aquele que todo mundo ganha, né? Para isso a gente usa também tecnologia, você falou ali de interoperabilidade, então toda a nossa plataforma, ela já é baseada em FHIR, né, nativa, para garantir interoperabilidade, pronto para fazer, né, uma conexão via API a qualquer prontuário, e somos, então, nós nos posicionamos hoje, não somos um prontuário, né, a clínica não precisa optar pelo prontuário que usa atualmente ou Verai, pelo contrário, a gente não, até agora a gente não faz prontuário, o que a gente se coloca mais como um Patient Relationship Management, né, um CRM para os pacientes que vai gerando dados para a organização, para o médico e melhorando a experiência e os resultados. Legal. Uma das coisas que eu achei bem interessante quando conheci, né, é que ela tem essa dualidade, né? Ao mesmo tempo que ela fornece informações para a organização médica, para o médico, para a instituição, tem essa trilha de acompanhamento do paciente, que a gente vê muito. Isso é algo que é muito pouco utilizado em geral no Brasil, né? Só para esclarecer para o pessoal, né, PROMs e PREMs, né, Patient Related Outcome Measures e Experience Measures, né, que são termos bem utilizados, muito relacionados com o ISHON, se alguém tiver interesse que está nos ouvindo procurar na internet, né, International Consent of Health Outcome Measure, que é para tentar definir quais são realmente as medidas de desfecho de experiência que se espera de cada um dos tratamentos, uma iniciativa de padronização mundial, e que é uma tendência na Europa, é uma tendência bem forte, mas no Brasil isso ainda está bem inicial. E só para contextualizar, na Newsweek, que publicou o ranking dos melhores hospitais do mundo, inclusive os brasileiros, já tem um dos itens lá para definir se o hospital está entre os melhores, é a utilização de PROMs, né? Se a medida, ou seja, que se você está ouvindo o paciente para alguma coisa, né? Que é algo que é bem relevante. E essa parte educacional, cara, do paciente, isso faz muita diferença, porque uma coisa que eu acho que eu fico indignado, assim, é escutar assim, o paciente perdeu o segmento. Não tem mais segmento. Você faz um baita tratamento, investe, gasta, sei lá, faz uma cirurgia no paciente, não só no oftalmo, em todos os outros, as outras áreas, e aí, assim, tá, qual foi o resultado? Não, perdeu o segmento. Cara, Sim. Teve um estudioso desse segmento de economia da saúde, eu esqueci o nome dele agora, mas ele fala assim que o recurso menos utilizado no sistema de saúde é o próprio paciente, né? Então, se a gente empoderasse os pacientes através de educação, letramento digital e ferramentas que
que cuidassem do paciente para fora dos nossos consultórios, né? Ou seja, você expandisse a jornada de cuidados no pré, durante e após uma consulta ou procedimento, a gente teria resultados em saúde muito melhores, né? A gente falou aí sobre saúde baseada em valor, né? E aí a gente, na oftalmologia, imagina uma especialidade super tecnológica, a gente usa lasers e tomógrafos e coisas super, assim, medicina genômica, né? O primeiro tratamento genômico no mundo é na retina, então é muito tecnológica, lentes intraoculares e tal, mas pouca tecnologia foi implantada para a jornada do paciente, né? Então você desenvolve o melhor colírio do mundo, mas você não educa o paciente sobre a necessidade de ele usar aquele colírio todo dia, 2 vezes por dia, não adiantou de nada, né? Você investiu milhões e milhões num colírio que a pessoa, no fim, não vai usar o potencial total dele, né? Exato. Isso é o normal na maioria das especialidades, né? E é muito bonito o discurso, né, do paciente no centro. Todo mundo, qualquer lugar que você for, vai dizer, não, é jornada do Sim, paciente, é o paciente no centro do cuidado, é valor em saúde. Cara, mas você realmente fazer isso é algo que exige uma complexidade muito grande de acompanhamento. Eu acho que hoje a nossa grande falha do nosso sistema de saúde, que é um sistema de saúde que ele é hospitalocêntrico, a gente só enxerga o paciente quando ele está dentro do hospital, só que ele passa do ano dele, ele fica 2 dias dentro do hospital. Os outros 360 dias ele está fora e a gente não acompanha, não sabe o que está acontecendo, se ele fez o tratamento, se ele não fez. Então, esse eu acho que é o nosso grande gap hoje na saúde brasileira, né? Porque já tem vários países se movimentando sobre isso. Só que até no congresso lá, eu estava conversando com uma colega que é especialista, trabalha no escritório de valor de um hospital oncológico da C. Camargo. E eu convidei ela para a gente ter uma conversa lá e eu perguntei para ela assim, ó, quanto tempo vocês ficaram organizando dados antes de começar a fazer alguma coisa, poder mostrar algum valor no escritório de valor? Ele falou, de 2 a 3 anos com várias pessoas trabalhando com isso. Porque não existe medicina baseada em valor sem uma base de dados organizada e de qualidade, que tenha dados do acompanhamento do paciente. Cara, isso é um pilar fundamental. Você tem que acompanhar o paciente, escutar o paciente e tem que ter os dados organizados para isso, senão não tem como mostrar valor. Não tem. Medicina exato. baseada em valor sem análise de dados, ela não existe. Né? Uhum. E vocês estão conseguindo, cara, já tem volume suficiente, acompanhamento prolongado, porque às vezes você precisa acompanhar o paciente um ano para mostrar Uhum. desfecho de longo prazo. Vocês já estão conseguindo É. mostrar isso, cara? A gente fez o go-to-market nos últimos meses, né? Então a gente tem isso, a gente nem fica falando tanto de saúde baseada em valor, porque é mais um norte, né? Para Uhum. nós, assim, é uma bússola de onde a gente acredita que é o correto. Né? A gente ter dados de experiência e de desfecho, acho que todo mundo gostaria de ter isso. Infelizmente, é ainda um assunto um pouco de futuro, né? No Brasil e acho que no mundo todo é algo difícil de se materializar. Os interesses dentro dos players do mercado de saúde nem sempre estão tão alinhados em relação a isso, né? Fontes pagadoras, enfim. Então, não diria que é algo que a gente se propõe a fazer, tá? A Uhum. gente tem recursos e a gente tem capturado os PROMs e PREMs, que como nós focamos muito na jornada do paciente, para nós faz sentido, mas a gente não se presta a calcular, por exemplo, o índice ali de geração de valor das clínicas. Uma coisa que a Essa. gente faz, e eu talvez eu não tenha falado aqui, é sobre a receita digital dos óculos, né? O paciente, muitas vezes, a maioria, talvez, vai para uma consulta oftalmológica e sai com uma prescrição de um óculos, muitas vezes escrito à mão, né? Ou que seja impresso, mas o paciente olha todos aqueles números e ele não entende o que é aquilo. Tá, mas e aí, doutor, o que é isso? Eu tenho hipermetropia, astigmatismo, o que é esse eixo aqui?
Então, minha visão é bom para longe, para perto, multifocal, como que ele funciona, tá? Então, esse tempo de educação, vamos dizer, que o oftalmologista muitas vezes não faz, né? Então, a nossa receita, ela traz mais informações, o paciente recebe via WhatsApp imediatamente a receita digital, assinada digitalmente pelo médico, e ele pode ir nas óticas, e as óticas vão aceitar aquela receita, o paciente não vai perder a receita, ligar no consultório do médico, me manda mais uma, né? Você consegue, com um botão, você consegue emitir uma segunda receita, e a gente acho que já se popularizou muito a questão da receita digital de medicamentos, né? A gente tem empresas aí muito bacanas que fazem isso, e aí a Verai, então, também está trazendo essa inovação de receita digital interativa para o ramo da oftalmologia e das óticas. Legal. Cara, uma outra coisa que eu anotei aqui que você falou antes, que é um ponto que é muito crítico, que é a interoperabilidade, né? A gente aqui na Nestec entende que interoperabilidade é muito mais complexo e mais difícil do que a própria implantação do uma IA. Se você tiver uma boa base de dados, você conecta numa API, é relativamente fácil você conseguir conectar uma IA com a tua base de dados, né, do jeito que hoje já está disponível. Mas a interoperabilidade com o prontuário, com outros players, né, do mercado é algo que é sempre uma complexidade. E muitas vezes, né, na maioria das vezes, as grandes empresas de prontuário, elas não são muito abertas a startups, a empresas novas, até a gente que tem 12 anos de mercado, às vezes a gente ainda tem dificuldade. Hoje a gente já integra com a maioria dos prontuários, né, que são os prontuários de hospitais, mas a integração, a interoperabilidade de sistemas, ela ainda é algo que é bem crítico, né? Normalmente a gente faz os nossos sistemas prontos, ninguém faz um sistema moderno, né, dos últimos anos, que ele não seja pronto para integração, né, cara? O problema é o outro lado querer, né? Não Exato. basta só a gente querer, né? A gente está fazendo a nossa parte, né? E buscando prontuários, sistemas de gestão que também entendam que esse é o futuro, que a integração, você vê ali, por exemplo, o Epic, né? Que é o principal sistema de prontuário eletrônico, ERP, nos Estados Unidos, e eles têm as APIs prontas, e eles falam Fire, HL7, e isso abre muitas portas para startups, health techs nos Estados Unidos se conectarem e deixando o sistema deles cada vez mais robusto, mais completo, né? Afinal, os grandes prontuários eles não vão se prestar a fazer minúcias das especialidades, né? Nosso time de desenvolvedores, designers e oftalmologistas, a gente pensa 100% do tempo em oftalmologia, né? Então, seria muito bem-vindo se os grandes prontuários e sistemas de RP no Brasil começassem a abrir as suas aí, APIs para a gente deixar o produto deles, né, também muito melhor, né? Porque assim, ó, bem que você falou, cara, você tem no hospital oftalmológico ainda é uma especialidade só, né, cara? Mas num hospital geral, você tem lá dezenas de especialidades. É impossível o prontuário eletrônico atender as nuances de cada de cada especialidade, as necessidades, os algoritmos, os protocolos, os checklists. Cara, não tem como o prontuário atender todas as demandas de todas as especialidades. Seria muito mais lógico eles terem APIs abertas, né? Obviamente, cara, hoje com as tecnologias que a gente tem, é fácil você fazer uma API aberta, receber, ainda mais sem anexar um PDF no prontuário, cara. Isso é um negócio que 10 anos atrás já não era difícil, né? Uhum. Hoje em dia, não é um problema, você tem toda a parte de segurança, checagem de informação, APIs abertas. A gente, na Nestec, trabalha com API aberta para conectividade, né? Só que o outro lado tem que querer. E a gente se coloca como o que a gente chama de SaaS vertical, né? Que é um SaaS super especializado.
né? Que é a mesma coisa que vocês fazem, é super especializado. Exatamente. Somos um Você SaaS não vertical em vai, oftalmologia. exato, você não vai virar prontuário de hospital inteiro, cara, porque Uhum. não é o foco. Nós somos um SaaS especializado. Eu não quero fazer prontuário eletrônico de hospital, atender o PS, a UTI. Não, cara, nós somos super especializados em anestesia. E os prontuários, eles não vão fazer o que a gente faz. Eles não vão ter time, eles não vai estar no roadmap deles virar referência em prontuário anestésico. Entendeu? O MV ele desistiu de fazer prontuário anestésico e hoje a Anestec é o módulo oficial do MV, que é o maior prontuário da América Latina. Cara, nós somos super especializados, só que me parece que ainda essa visão estratégica ainda não é a corrente nos grandes prontuários eletrônicos. Não sei qual está sendo a tua experiência com isso, né? Não, é isso mesmo. É muito difícil, né, hoje conseguir integrações nativas back-end por back-end, né? O que nós fazemos na Verá, então, é fazer uma integração por front-end, né? A gente lê a página e consegue transformar todas aquelas informações, muitas vezes soltas, em campo texto, em campo aberto, transformamos tudo em Fire e colocamos nas caixinhas certas. Então, o médico não precisa usar a Verai para preencher o seu prontuário, a gente tem, inclusive, recursos de AI, de copiloto de AI para preencher toda a consulta por voz também, o que é muito útil ali no consultório oftalmológico no dia a dia. Você pode ditar todo o teu exame de acuidade visual, de refração, teu exame na lâmpada de fenda, falar os medicamentos que o paciente usa, o que você está propondo de tratamento, e ele vai estruturar tudo. Depois, se você quiser, vai colar para dentro do teu prontuário, se a gente ainda não tiver a integração aquele prontuário. Então, a gente não depende necessariamente dessa integração. Para a organização, é uma grande vantagem você ter todas aquelas informações que antes estavam em campos soltos, porque os médicos não preenchem direito o prontuário, né, com tantas informações. Então, por exemplo, a nossa pré-anamnese já garante que você vai conhecer muito bem o paciente, os riscos, se ele tem histórico familiar, se ele tem alguma alergia a alguma medicação. Então, tudo isso já é um grande acréscimo, né? Para isso, o médico não precisou mudar em nada a rotina dele, o paciente capturou o QR Code na recepção e já colocou todas as informações ali, e depois a organização consegue usar essas informações ou autorreferidas, e também se o médico fizer a leitura, né, do prontuário dele pela Verai, vai ter todas as informações clínicas também. E aí a organização passa a ter essas informações que são super importantes, tanto para o cuidado, né, de maior qualidade, como estratégicas para entender perfil de paciente, tudo. Então a gente tenta ir pelo caminho que dá, né? Enquanto a gente Que não tem uma dá. integração nativa pelo back-end, a gente vai dando um jeito. Sim. Aí às vezes tem que usar o sistema paralelo, né? Mas assim, as coisas a gente vai indo do jeito que se for se alguma startup de saúde, se alguém que está nos ouvindo quiser fazer uma startup de saúde, depender de integração com prontuário eletrônico, para você ir para o mercado, cara, esquece porque não vai acontecer. A gente tem que ir Uhum. procurando os caminhos alternativos. Cara, só por curiosidade, você falou que tem a parte do transcritor de áudio. Vocês fizeram um treinamento específico dos termos de oftalmo? Ou vocês conseguiram usar uma biblioteca pronta já com um bom resultado? Fire. Biblioteca é Fire, né? Ele Tá, lê, fala Fire e coloca na caixinha certa. tá. Boa. Ana, como foi a tua experiência, agora sendo um pouquinho da verdade, como diretor de inovação de uma rede grande, a maior rede de hospitais oftalmológicos do Brasil, cara? Porque aí, Uhum. quando entra numa parte corporativa grande, já são outras necessidades, assim, né, cara? É outro esquema, né? A startup, ela é rápida, ela é ágil, porque é pouca gente, a gente se reúne lá, toma café e sai com a ideia, cada um sabe o que tem que fazer.
mas quando você vai para grandes instituições, corporações, o fluxo é diferente, né, cara? Você podia contar um pouquinho dessa experiência aí para gente também? Sim. O convite veio de uma apresentação durante um off-site da companhia. Pediram para fazer uma apresentação sobre inovação, sobre a minha experiência lá em Boston, e a partir daí veio o convite. Na época, o CEO do grupo era o Amaury, e aí, bom, vamos montar uma estratégia, né, de inovação corporativa. Na época era 2018, então a gente foi estudando melhores práticas e a gente focou a estratégia em alguns pilares, né? O primeiro seria inovações que importam para o paciente, né? Então, como que a gente traria inovações para melhora de experiência? Outra foi na questão de inteligência de dados, né? Como a gente iria coletar esses dados através de projetos de ciência de dados, ter BIs e formas de explorar os dados que a gente tinha na companhia. E também tinha uma área mais de inovação mais disruptiva, né, onde a gente explorava ali as fronteiras, né, do que era possível. Então, fazia os hackathons, a gente fazia um hackathon em Joinville, que é o Hack Vision, a gente trazia pessoas das universidades locais e fazia uma competição e trazia indústria, e de um desses hackathons depois veio o projeto da Smart Clinic. Então a gente foi criando, ele era como uma fábrica de POCs, né, de provas de conceito, e a partir dali, desse núcleo mais de inovação, onde tinha profissionais de design, tinha pessoas do marketing trabalhando também, e depois a gente, esse projeto aqui, vamos pilotar também lá no Hospital de Olhos na Bahia, em Brasília. Essa clínica aqui, ela tem um foco bem forte em glaucoma, vamos testar aqui essa solução para a jornada do paciente de glaucoma. Então, foi nessa linha. Realmente, toda a corporação, ela tem trâmites, né, tem o jurídico, muitas vezes, barrando algumas coisas, e tem desafios, né, de você convencer, muitas vezes, os médicos a adotarem uma nova tecnologia. A gente sabe o quanto os médicos são, muitas vezes, resistentes a mudar sair do automático ali, né, e por mais que às vezes são tecnologias que são para ajudar, se muda a rotina do médico, já existe ali um sistema imune, né, que não preciso. Então tem esses desafios, mas eu acho que de forma geral foi super positivo. A gente conseguiu imprimir na companhia uma mentalidade de inovação, de integração entre as áreas, né, de diminuição dos silos, enfim, de provocar as pessoas a pensarem em melhorias e trazer isso para a alta gerência. Então, enquanto eu fiquei lá, então foi até 2023, nesses 4, 5 anos que eu fiquei, eu realmente percebi uma grande transformação assim da mentalidade da companhia. Achei que foi bem positivo. Não, quando você tem no drive estratégico que inovação é algo importante, né? Isso vem, foi o CEO que te convidou, né, cara? Então, se isso vem de cima, realmente a tendência é que você consiga implementar e fazer várias coisas, porque a inovação é mais uma cultura, né, Renato? Uhum. Não é, não é uma ideia solta, alguém resolve, né? Porque é bonito dizer que é. Se você perguntar para todas as empresas se elas são inovadoras ou que elas querem ser inovadoras, todos vão dizer que sim, né? Mas Sim. a execução que é a chave, você realmente colocar tempo, dinheiro, energia, pessoas para fazer isso acontecer, né, cara? Porque sem investimento não tem mágica, né? E investimento, às vezes, investimento de tempo, energia, estrutura, né? Tem várias necessidades para que você consiga realmente desenvolver e aplicar um projeto de inovação, né? Perfeito. E agora dentro da Essilor-Luxottica, né, que é uma empresa extremamente inovadora, tanto no desenvolvimento de novas lentes, por exemplo, como eu falei, a lente Stellest, que é uma lente
de controle de progressão de miopia em crianças e adolescentes. Imagina uma lente que, além de corrigir a visão do míope, também tem um sistema ali, um padrão, cria um padrão óptico dentro do olho, que também diminui a taxa de crescimento ocular. Né? São coisas super inovadoras que vêm da indústria. A Essilor Luxottica também, através do Ray-Ban Meta, né? Os óculos, uma parceria, né, da Ray-Ban com o Facebook, com a Meta, que tem uma inteligência artificial integrada, com câmera integrada. O próprio Mark Zuckerberg comprou uma boa fatia aí das ações da Essilor Luxottica por entender que a interface do digital com o mundo vai sair do celular, né, e vai muito mais para algo visual. A Essilor também comprou uma startup israelense, que é a Nuance Audio, que tem uma tecnologia de um super microfone direcional, que para pacientes que têm um início de perda auditiva, e aí não precisa usar o equipamento auditivo e o óculos, né? Então, na própria armação, você tem um microfone, um super áudio direcional, que vai filtrar o áudio de onde a pessoa está olhando, né? Então, se eu estou conversando com você, ele neutraliza esse background noise e entrega um áudio de super qualidade aqui na região da mastoide. Então, é muito legal ver para onde a oftalmologia está indo, para onde as ciências visuais estão indo, nessa mistura de tecnologia, hardware, inteligência artificial, moda, né? Então, é bem legal. Interessante, tem bastante coisa boa aí para sair, né, cara? Sim. Inclusive, eu já tenho os primeiros notebooks, computadores sem telas, né, cara, que são com aquela sobreposição de imagem, né, a partir do óculos, onde você tem uma transparência, você ainda enxerga o que está acontecendo, mas está a tela ou até multitela, e você consegue, posicionando óculos e mexendo com a mão sem mouse, por comando de voz. Então, assim, realmente tem um novo universo aí para a gente discorrer, principalmente nessas questões de ampliação e a realidade aumentada, essas coisas que você vai conseguir através de novos tipos de óculos, né? Que não vai ser De só para quem interface, né? não conseguir enxergar, né? Uhum, exato. Bom, Renan, cara, a gente já está indo aqui para o final, nossa conversa foi bem legal conversar com você, agradeço. A gente sempre pede uma mensagem final para os nossos usuários. Se o pessoal quiser conversar contigo, entrar em contato, qual que é o melhor canal, LinkedIn, Instagram, quiser deixar algum contato da Verai também, que você fica à vontade para deixar os contatos e deixar uma mensagem final aí para os nossos ouvintes. Obrigado, Jorge, pelo convite. Bom, meus contatos, e-mail é renan@ver.ai. Pode me encontrar também no Instagram, estou ali como Dr. Renan Oliveira, e LinkedIn também. Eu gostaria de agradecer o convite, Jorge, gostaria de falar o quanto eu admiro a Nestec. No primeiro Hackvision, nesse hackathon de inovação em saúde visual que eu fiz, eu conheci o Diógenes, convidei ele para vir até Joinville, foi muito legal a apresentação da Nestec. Sou cliente da Nestec, né, no hospital de cirurgia plástica aí que meu pai fundou. A gente colocou o primeiro hospital de Joinville que tem a Nestec, então sou super entusiasta da tecnologia de vocês, e eu acho que é isso, assim, precisa de coragem para empreender no mercado de tecnologia em saúde, né? As health techs encontram muitas dificuldades em trazer produtos para a realidade, mas por isso que eu acho que, assim, salve os empreendedores de health techs, porque a gente tem um propósito muito forte por trás do nosso trabalho, que é melhorar a vida dos pacientes, melhorar a qualidade da saúde, trazer melhores resultados, e a gente chega lá, a gente vai conseguir. Perfeito. Cara, Ana, agradeço muito, né, você ter participado aqui com a gente. De mensagem final, eu queria trazer duas coisas. Uma que você falou, que assim, o paciente é uma fonte
sensacional de informação e que a gente relega isso, a gente não utiliza de maneira adequada. E tem muita coisa que o paciente pode trazer para a gente que vai fazer muita diferença no sistema de saúde como um todo. E a outra parte, assim, cara, os prontuários não vão ser super especializados, vão ser outras empresas que vão estar no ecossistema paralelas aos prontuários, que vão trazer as necessidades de cada uma das especialidades. A minha visão é que a gente vai ter um sistema de anestesia, um de cardiologia, um de oftalmo, o da UTI, cada sistema vai ter o seu, vai ter a sua IA integrada, e o prontuário, ele é a fonte primordial de informação de um hospital. Mas ele, sozinho, ele não vai atender as necessidades de todas as especialidades. Vão ser, né, nós, empreendedores, médicos, que são super especializados na sua área e que vão trazer o SaaS vertical super especializado e que, na minha visão, na nossa visão da Nestec, vão ser a fonte de informação para as IAs especialistas. Não vai ser o prontuário do hospital que vai conseguir atender uma IA especialista em oftalmo, em cardio, em anestesia, não. Vão ser os SaaS verticais, vão ser a fonte primária de IAs especialistas na medicina, em breve. Né? Esperamos. Quanto tempo, não sei, né? Não dá para fazer previsão com essas coisas, pode ser muito rápido. E eu queria também convidar nossos ouvintes de novo. Parece que vai ser rápido. Vai ser rápido. Para lembrar de escutar os nossos outros episódios da 7ª temporada e todos os outros episódios das 6 temporadas já anteriores. Tem muita informação, muita coisa interessante. Segue a gente aí no Spotify, compartilha com seus colegas que tem muita informação relevante. Renan, muito obrigado, coração, e até a próxima. Eu que agradeço. Até mais.